Olá pessoal, boa tarde. Vocês vão pegar o livro de vocês de produção de texto, esse aqui, e irão abrir, gente, na página 25, tá bom? Nessa página 25, você irá colocar segunda avaliação. Lembrando que nós iremos ver conteúdo para nossa segunda avaliação e terceira avaliação, que mês passado nós não vimos, tá bom? Nós iremos estudar aqui poema visual. Nós vamos ver o conceito do que é o poema visual, tá bom? Diz assim, o que é o poema visual? Diz assim. A poesia visual, como o próprio nome nos indica, é aquele onde os recursos visuais são abundantemente explorados, embora eles não excluam outras possibilidades literárias, sejam elas sonoras ou verbais, por exemplo. Mas, de modo geral, sua característica predominante é o uso dos elementos, como o próprio nome diz, visual, ou seja, tudo aquilo que dá ideia de movimento e dinâmica. Então, pessoal, o nosso poema visual, como nós já vimos o conceito aqui, como o próprio nome fala, ele é voltado mais para o lado visual. Porém, ele não exclui as outras possibilidades, sejam elas sonoras ou auditivas, né? Ou verbais, no caso, tá bom? Aqui, gente, nós vamos ver alguns exemplos de poemas visuais, tá bom? Nós temos aqui esse, que ele é no formato de um olho, não é verdade? E o título dele realmente fala os olhos. Aí nós temos aqui, vou ler um pedaço para vocês. Os olhos podem ser grandes ou pequenos, com pálpebras curtas ou compridas, tá bom? E tem o restante do poema aqui, porque ele está assim um pouco confuso para a gente ler. Mas eu quero que vocês observem os formatos desses poemas visuais. Geralmente, quando você vai estudar o poema visual, quando o autor vai fazer o poema, ele procura um título específico, por exemplo, ele trabalhou os olhos e ele escreveu esse poema no formato desse olho, tá bom? Logo abaixo nós temos um outro aqui. Esse outro, ele é chamado o lixo, tá bom? Luxo e lixo, aí ele vai escrevendo, mas no formato do próprio nome, tá bom? Do nome lixo, certo? Logo abaixo nós temos esse outro aqui, tá? Esse já é no formato de uma viola, de um violão, tá bom? Então, esses são os tipos de poemas visuais. Existem outros, eu mostrei aqui só alguns para vocês, tá bom? Vamos dar continuidade na aula seguinte.